Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez de Alex Poatan, porque ele quer enfrentar o Jon Jones lá no UFC da Casa Branca. Esse UFC da Casa Branca tá bem encaminhado, Dana White falou bastante aí recentemente como que vai ser. O Jon Jones tem interesse em lutar lá nesse evento, o Poatan quer lutar nesse evento e contra o Jon Jones. E nesse vídeo eu vou conversar com a minha amiga aqui, que vocês já conhecem, e eu vou ver o que ela acha dessa possível luta contra o Jon Jones. Se eu concordar com ela, eu vou bater o papo aqui, se eu não concordar, eu vou argumentar e a gente vê o que sai aqui. Então vamos lá. O que você acha da possível luta entre Alex Poatan e Jon Jones no evento do UFC lá na Casa Branca? Essa luta seria demais. O Poatan vem mostrando um desempenho incrível e o Jon Jones é uma lenda do esporte. Ver os dois medindo forças na Casa Branca seria um evento histórico. O que você acha das chances do Poatan? Eu que te pergunto, eu quero saber o que você acha, quem vence, como, por quê? É uma análise complexa, viu? O Poatan tem um poder de nocaute impressionante e o Jon Jones é um lutador completíssimo, com um QI de luta elevadíssimo. Acredito que o Poatan teria chances reais caso consiga encurtar a distância e acertar um golpe forte, principalmente no primeiro round. Já o Jon Jones tentaria manter a luta na longa distância, usando seu wrestling e sua envergadura para controlar o combate. E você, qual é o seu palpite? Quem você acha que levaria essa? Não, eu quero saber quem você acha que é o favorito e qual a porcentagem de favoritismo. Você acha que é 60% para o Poatan, ou 60% para o Jon Jones, ou 80% para alguém? O que você acha? É difícil dar uma porcentagem exata, viu? Mas, honestamente, eu colocaria o Jon Jones com um pequeno favoritismo. Talvez 60% para 50% para o Poatan. A experiência e a versatilidade do Jon Jones são incomparáveis. Mas o Poatan tem um poder de nocaute que pode mudar o rumo da luta a qualquer momento. E você, o que acha? Eu acho que, como o Jon Jones não está no auge dele e está aposentado, o Poatan, na verdade, seria um pouco favorito, já que o Poatan talvez esteja no auge dele. É um bom argumento. A fase do Poatan tá muito boa e o Jon Jones realmente não luta há um tempo. Você acha que essa pausa pode influenciar no desempenho dele? Pela última apresentação dele, ainda mais nos pesos pesados, que ele não fez muitas lutas, ele parecia um pouco lento, um pouco perdido ali, e talvez contra um cara como o Poatan, que tá subindo de categoria, mas é um cara um pouco mais magro, né, um pouco mais rápido, talvez seja uma luta complicada para o Jon Jones. Sim, essa questão do ritmo também pode pesar. O Poatan tá em constante atividade e o Jon Jones sentiu um pouco da diferença na luta contra o Gunny, que foi a estreia dele nos pesados. Mas é aquilo, o Jon Jones é um gênio do MMA e pode ter se adaptado melhor agora com mais tempo de preparação para a categoria. Vamos ver o que vai acontecer. Quanto às tentativas de queda do Jon Jones, ele sempre foi muito bom. Você acha que ele vai conseguir, por ser inteligente também, derrubar o Poatan? Ou você acha que o Poatan, como mostrou uma boa defesa de quedas recentemente, vai conseguir manter a luta em pé? É uma questão crucial. O Jon Jones sempre foi ótimo em derrubar os adversários, mas o Poatan evoluiu muito na defesa de quedas. Acredito que o Jon Jones vai tentar levar a luta para o chão para evitar a trocação, mas não vai ser uma tarefa fácil. O Poatan tem se preparado para isso. O que você acha? Ele vai conseguir manter a luta em pé? Então, eu quero saber o que você acha. Se você tivesse que arriscar, chutar, você acha que o Jon Jones derruba o Poatan? E se derrubar, o que você acha que acontece? É um cenário bem interessante. Se o Jon Jones conseguir derrubar o Poatan, acredito que ele tentaria usar seu excelente ground and pound e suas posições de controle para dominar a luta e buscar uma finalização. O Poatan, por outro lado, certamente tentaria se levantar o mais rápido possível para voltar à trocação, onde ele é mais forte. E você, qual seria a sua previsão nesse cenário? Eu acho que se o Poatan for derrubado, provavelmente ele perde a luta. Se ele não for derrubado, eu acho que provavelmente ele vence a luta. O Jon Jones no auge talvez venceria o Poatan mesmo em pé, mas acredito que na fase atual o Jon Jones não consegue lidar com o Poatan na trocação. É uma análise bem pertinente. O Poatan tem uma trocação muito perigosa e o Jon Jones pode ter dificuldades em lidar com isso, principalmente se a luta ficar em pé. A grande questão vai ser justamente essa. O Jon Jones vai conseguir derrubar o Poatan?
E se conseguir, por quanto tempo? Só nos resta esperar a luta para ver o que vai acontecer. Então, se você fosse escolher um vencedor e como a luta acaba, qual é o seu palpite? Olha, se eu tiver que arriscar, vou com o John Jones por finalização no terceiro round. Apesar do favoritismo do Poatan na trocação, o John Jones tem um jogo de chão muito perigoso e pode capitalizar em cima de alguma falha do Poatan na defesa de quedas. E você, qual é o seu palpite? Eu acreditava na vitória do John Jones, porém, depois da apresentação dele nos pesos pesados e a última apresentação do Poatan, eu acho uma luta muito equilibrada, mas eu acho que o Poatan consegue encaixar os golpes e talvez nocautear o John Jones no segundo ou terceiro round. É uma análise muito coerente. O Poatan tem um poder de nocaute impressionante e o John Jones pode ser pego por um golpe decisivo, principalmente nos rounds iniciais. Vai ser uma luta muito aguardada e com grandes chances de um desfecho emocionante. Bom, é isso, tá? Como deu pra ver, é uma inteligência artificial, tá? Então não tem como eu combinar, ou às vezes tem, mas eu não sei, combinar ou roteirizar nada. A graça que eu gosto é tipo um react aqui mesmo, uma conversa. Curiosamente, ela foi ali com o John Jones, que dá pra entender porque seria um palpite, uma escolha mais conservadora. Como eu falei em outros vídeos meus, até falando desse assunto, eu acho que é normal enxergar o John Jones como favorito. Eu mesmo até enxergava quando ele, né, uns anos atrás estava um pouco mais em atividade, mas hoje em dia, sinceramente, não estou dizendo que o John Jones não é ainda perigoso e muito bom, continuo achando ele excelente, só que eu acho que talvez o Poatan agora esteja mais confiante por ter ganho do Ankalaev como ele ganhou, defendendo as quedas como ele defendeu. Ele sabe que o John Jones não é o Ankalaev, né? Mesmo não estando no auge, ainda assim é um cara, eu acho, mais difícil, tá? O John Jones hoje ainda acho, mesmo aposentado, mais difícil que o Ankalaev. Porém, eu acho que o Poatan meio que já tem o caminho das pedras ali, né? E outra, o John Jones, reassisti várias vezes a luta dele com o Gunn e tal, o reflexo dele não é o mesmo, ele fica meio, né? Até com o meu Tite eu reassisti também, então a defesa dele não é a mesma, a agilidade dele não é a mesma, sair ali da grade e tal, enfim, eu não consigo acreditar que a velocidade do Poatan e a precisão dele, a forma como ele tá lutando hoje, que ele não vai conseguir encontrar o rosto do John Jones, tá? E a absorção do John Jones, acredito que também não seja mais a mesma. Então, eu realmente acredito que o Poatan tem uma chance boa de vencer. De novo, não estou falando isso por torcida ou por qualquer coisa, é simplesmente tentando ser coerente. Afinal de contas, foi o que eu falei. O John Jones, no auge dele, no meio pesado, ele venceria o Poatan tranquilamente, tá? Tranquilamente. Então, não é uma questão de escolher lado por qualquer motivo, é simplesmente realmente olhando as lutas e é o que eu acho, tá? Então, o John Jones de hoje, eu acho sim que o Poatan tem chances, mas de novo, tá? Meu palpite seria Poatan contra o John Jones de hoje com 55% ali, tá? É quase que 50-50, mesmo o John Jones parado e tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu acho que é uma luta muito apertada, porém, é o que eu tô falando, é o auge de um contra o outro aposentado, tá? Então, ainda assim, eu não concordo com a inteligência artificial, apesar de entender, tá? Entendo que o que ela acha aqui e que vocês possam comentar que o John Jones é favorito, mas eu puxo um pouquinho pro Poatan, porque como eu falei, é o auge de um contra outro aposentado. Se fosse auge do Poatan contra auge do John Jones, ali no meio pesado, eu colocaria o John Jones 70, 30, 75% até de favoritismo. Entendo que também teria os riscos da mão do Poatan entrar, mas no auge do John Jones, ele derrubaria qualquer um ali, como derrubou, no estalar de dedos e moeria no ground and pound. Então, realmente, no auge do John Jones não teria nem competitividade, para falar a verdade. Mas hoje, tá? Hoje, fase de cada um, eu não acredito tanto que o Poatan seria zebra, e eu vi, né, nas bolsas, em uma que eu li, inclusive, antes de gravar aqui, tá? O John Jones seria favorito, tá? Contra o Poatan pagando cerca de R$3, que é mais ou menos o que ele pagou contra o Ankalaev. Então eu já falo aqui, se essa luta acontecer e essa for a cotação, vai ser mais uma luta onde eu vou apostar no Poatan, assim como eu fiz na do Ankalaev e deu certo. Então eu faria a mesma coisa, tá? Porque eu acho, sinceramente, que deveria ser bem mais equilibrado que isso. Eu entendo o nome do John Jones e todas as qualidades, mas foi o que eu falei. O esporte é feito de fases, então não é tão fácil assim. Você pegar um cara voando, você tá aposentado, você voltar ali e render no mesmo nível, afinal de contas, mesmo quando ele voltou e foi campeão nos pesados, já não foi com uma performance, foi uma performance excelente, foi, mas, porque ele venceu, né? Mas assim, se a gente vê a desenvoltura dele ali,
não sei se eu fico tão confiante assim não. Mas enfim, essa é a minha opinião, né? Comenta a de vocês aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!